Sabe uma coisa que eu gosto bastante de analisar? É dividir uma pessoa entre a figura pública e o que ela faz. E por que isso é interessante de ser feito? Porque com isso a gente também consegue analisar duas coisas: as pessoas que atacam essa pessoa e as pessoas que defendem essa pessoa. E não para tentar puxar quem tá certo ou quem está errado, porque opiniões são opiniões e é difícil você achar uma opinião errada e uma opinião certa. Varia muito de acordo com o que você viveu a sua vida inteira para você ter essa ponderação. E hoje eu gostaria de falar sobre o que está mais causando divisão ultimamente nas pessoas com relação ao que está acontecendo no Brasil hoje, que seria o Neymar com a Copa do Mundo. Ai, mas que assunto fútil, que assunto pequeno. De fato. Mas eu achei interessante, estava refletindo isso no ônibus e comecei a pensar e falei assim: acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso. Então, bom, senta na cadeira, se ajeita aí e bora comigo. Bom, eu gosto de fazer essa separação com relação à pessoa e com relação ao profissional, porque você não pode analisar as duas coisas da mesma forma. Você não pode, por exemplo, virar e falar que o Neymar é inútil para a população brasileira, porque ele é uma pessoa que trai a esposa, é uma figura pública que tem pensamentos e atitudes questionáveis e anda com pessoas ao redor dele que são extremamente questionáveis. Mas você não pode comparar isso com relação ao que essa pessoa fez pelo futebol, que seria a profissão dele, o atleta Neymar Júnior. Você pode criticar o Neymar Júnior com relação ao futebol, ele não se dedica tanto com relação a lesões, ele é uma pessoa assim que não se recupera, ele deixa o extracampo influenciar dentro de campo, e aí ok, aí são críticas ao jogador Neymar Júnior. Entende? Mas é muito curioso quando uma pessoa que só conhece o Neymar pelo que ele é extracampo e uma pessoa que só conhece o Neymar pelo que ele é dentro de campo começam a discutir. Saem as maiores pérolas que você pode imaginar, como falas do tipo: ele trai a mulher grávida, e a resposta é: mas quantas Champions League você ganhou? Ou ele é um péssimo jogador, tá, mas ele é finalista de Champions, tem gol em final de Champions, tem gol em Libertadores, ganhou uma Libertadores pelo Santos e não sei o que. E é curioso você ver esses dois tipos de ataque, porque geralmente eles não têm uma relação entre o ataque que foi feito e a resposta que foi dada, entende? E é muito curioso como algumas pessoas, elas têm um ideal dentro delas de não, nunca podem atacar o Neymar, ou tem pessoas que literalmente vivem a vida do Neymar na internet só pra poder atacar ele e falar como ele é uma pessoa ruim, entende? E isso é muito interessante, porque você olha dois tipos de pessoas diferentes que a vida delas não tem nenhuma influência com relação a essa pessoa. Se essa pessoa acordar de manhã e ter uma dor de barriga, os dois vão saber, mas sempre vão tentar ter uma interpretação diferente com relação a isso. Um mais pro lado positivo, porque ele ama aquela figura, e outra mais pro lado negativo, porque ela odeia aquela figura. E é interessante porque você pode colocar isso até mesmo com um patamar de uma divindade ou de um ideal, entende? As pessoas, por exemplo, que odeiam Jesus Cristo, elas, cara, o tempo todo atacam Jesus Cristo. Quem não se importa, ao mesmo tempo, não vai falar nada. Assim, ao mesmo tempo que as pessoas que amam muito Jesus Cristo vão falar o tempo todo sobre Jesus Cristo, entende? Então eu vejo isso até como uma maneira de idolatria, sabe? Eu acredito muito que as pessoas, quando elas têm algum alvo famoso assim, elas acabam se vendo naquela pessoa e almejando ser aquilo e colocando aquilo num patamar de uma divindade, entende? E é uma coisa muito interessante assim, sabe? Mas no fundo também é um pouco triste. Se você para pra pensar que a vida de uma pessoa, ela é dedicada a um famoso, ao que ele é dentro de campo ou ao que ele é fora de campo, cara, a sua vida é tão triste. Você tem que focar mais em você e tentar viver a sua própria vida. Então, por exemplo, o Pedrinho de Chique Chique Bahia, que tem 35 anos de idade, é fã do Neymar e, meu Deus do céu, quer fazer uma tatuagem no peito com o rosto do Neymar e é isso. Enquanto você tem a Dona Dalva, que ela tem, sei lá, 30 anos de idade e ela tá, meu Deus do céu, mas o Neymar é uma péssima pessoa e não sei o que, ele trai a mulher e não sei o que.
e ela vive acompanhando as notícias de fofoca pra ficar postando alguma coisa com relação ao Neymar, sabe? São vidas tão vazias. Elas são inversamente proporcionais, mas são completamente vazias, entende? A pessoa ela não entende e não tem um conhecimento dentro da própria cabeça ao ponto de falar, cara, talvez a vida desse jogador não seja tão importante pra mim. Entende? Não seja algo tão relevante, não seja algo que, nossa, eu tenha que ficar o tempo todo batendo nele ou o tempo todo massageando o ego dele. Entende? As pessoas elas têm que colocar em parâmetros aquilo que elas realmente gostam e realmente vale a pena ter. Entende? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu gosto muito de futebol. Eu gosto muito de futebol, eu sou uma pessoa que acompanha os jogos do meu time, sabe? Passo muita raiva com o meu time, assim, mas eu não idolatro os jogadores. E eu separo o que é o jogador do que é a pessoa. Eu não posso virar, por exemplo, e falar que o Neymar é um péssimo jogador de futebol, porque eu estaria faltando com a verdade. É literalmente discutir com uma parede falar esse tipo de coisa, porque não é verdade. É um dos maiores jogadores que a gente teve no país. E você falar isso não é passar pano pro Neymar porque ele traiu a esposa dele grávida. Não é passar pano pro Neymar porque ele divulga bet. É só uma constatação baseada nos resultados que ele teve em vários dos campeonatos de futebol que ele jogou. Entende? E é isso. Mas eu também não gosto da pessoa Neymar. Entende? Como ele é como ídolo, vamos colocar assim, né? Como ele é como ser humano mesmo, sabe? Ele pode realmente ser uma pessoa muito boa pro ciclo social dele, pras pessoas que estão ao redor dele, e isso eu não tenho dúvida. O meu problema é como ele passa isso pras pessoas, entende? Ele não se preocupar com a própria imagem dele ao ponto de ele se colocar em situações como, minha esposa está grávida, que tal se eu traísse ela? Ou ao mesmo tempo do tipo, cara, o meu público, a maior parte do Brasil é o pessoal de mais baixa renda, principalmente o pessoal que acompanha muito futebol, entende? A fé do brasileiro, a vontade do brasileiro é ver jogos de futebol, esse é o padrão do brasileiro, sabe? E isso vai desde muito, 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 muito tempo. Então um senhorzinho que tem 80 anos, geralmente ele vai assistir futebol, assim como uma criança de 2 aninhos já tá sendo exposta ao futebol desde muito cedo, já tá usando camisa de time desde muito cedo, entende? Então ele afeta todas as camadas da sociedade, todas as idades da sociedade, entende? E o fato, por exemplo, dele divulgar bet pra essas pessoas é um pensamento do tipo assim, cara, eu estou divulgando algo que está atrapalhando financeiramente as pessoas que gostam de mim. E, por exemplo, esses pontos eu consigo olhar, analisar de maneira fria e pensar, cara, não vale a pena ficar acompanhando ele por conta desse tipo de conteúdo. Então, por exemplo, eu me atenho exclusivamente ao Neymar só na parte futebolística dele. E por que eu faço isso? Porque assim, cara, não faz sentido eu acompanhar a história de uma pessoa que extra-campo não partilha dos valores que eu tenho, entende? Não partilha dos valores que eu tenho e que tem muitas hipocrisias ao qual eu não concordo, entende? Lembrando, não estou atacando ele como pessoa, estou falando a minha opinião. E vocês têm total livre-arbítrio para discordar de mim e falar assim, por exemplo, não, mas eu acho que ele é uma pessoa boa assim, por tal e tal motivo, porque ele ajuda tal e tal pessoa. Tudo bem, mas essa é a sua interpretação. A minha interpretação com relação ao Neymar é que, como esportista, ele é um dos maiores que a gente teve na história. E como ser humano, ele não é uma pessoa tão legal. Então, esse foi os meus 2 centavos sobre o que eu penso do Neymar. Eu espero muito que a gente ganhe essa Copa do Mundo. Estou extremamente desesperançoso. Eu fiquei muito feliz com a convocação do Ancelotti. Tenho muita fé que o Neymar pode trazer o Hexa pra gente, junto com o resto do time. Mas ainda assim estou muito desesperançoso. E eu espero que dê tudo certo para nós.